Vai um terrorzinho aí? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje a gente vai ver o nosso review com spoilers de A Maldição da Freira, ou no original The Devil's Doorway. Um terrorzinho bem honesto, com um elenco desconhecido e que tem muitas semelhanças aí com várias coisas que a gente já viu. E antes da gente entrar nos detalhes sobre esse filme, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se no final do vídeo você gostar, deixa o seu like e comenta aí. Você já viu A Maldição da Freira? Você gostou? O que você achou? Me conta tudo que eu quero saber. Bom, A Maldição da Freira é um filme que eu fui pro cinema assistir sem a menor vontade, confesso. E por vários motivos, tá? Primeiro é que o filme só tem 71 minutos e eu achei uma baita de uma sacanagem, especialmente pelo preço do ingresso que é hoje em dia. Segundo é que esse filme já foi lançado nos Estados Unidos lá no começo de 2018 e já tem DVD pra quem quiser comprar. E vocês sabem a minha opinião sobre esse tipo de filme, né? E por fim, ele tinha uma cara muito genérica, mas acabei me surpreendendo positivamente. O filme é bem legal, viu? Considerando tudo que saiu de terror até agora, em 2019, ele é uma boa opção sim pra se assistir. Mas se você não for muito apaixonado por terror, espera pra ver em home video, tá? Porque ele não é definitivamente um filme imperdível, apesar de parecer muito com o terror clássico que a gente gosta, tipo O Exorcista, lembra um pouquinho aí Bebê de Rosemary também, e ele não tem esse monte de firula, um monte de CGI, efeitos especiais dos filmes tipo Invocação do Mal e os derivados, sabe? Uma coisa que eu gostei muito nesse filme é que ele tem uma pegada bem realista. E o fato dele ser found footage, que se você não sabe o que é, vou deixar o link aqui no card do vídeo que a gente já fez explicando esse termo, deixa o filme um pouquinho mais aterrorizante, mais claustrofóbico. A proporção da imagem desse filme ela é quadrada, bem parecida lá com Ghost Story, mas a semelhança fica só no quadro, tá? O ritmo aqui ele é muito mais próximo de A Bruxa de Blair, com apenas uma câmera que tá ou na mão do padre ou em um tripé. E para completar esse climão de terror, a imagem ela é bastante granulada, como as películas antigas, e a direção de arte é muito boa, é um show à parte. E o resumo da história é: dois padres recebem uma carta anônima com uma foto de uma santa chorando. Essa carta diz que aconteceu um milagre nessa lavanderia de Madalena, que é uma espécie de casa para acolher pessoas, tipo mulheres grávidas que foram abandonadas, crianças, prostitutas e gente marginalizada, sabe? Ou como diz a própria Madre Superiora desse filme, é um lugar para esconder as sujeiras da igreja. Os padres vão até esse espaço para investigar o suposto milagre e a partir daí muita merda acontece. E isso acaba culminando na morte dos dois. Bom, já dei o spoiler do final do filme, mas a primeira cena também conta pra gente esse final, tá? Mais ou menos, mas já entrega. O filme começa com uma câmera subjetiva de um padre procurando outro dentro de um túnel. Eles andam pra cá, pra lá e tal. E aí de repente ele é surpreendido por uma freira que ataca ele. A gente apaga a câmera, né, a luz, e começa o filme de verdade. E aí a gente descobre o que é uma lavanderia de Madalena, que eu expliquei pra vocês agora, e a missão dos padres, que é investigar essas imagens que choram. E aí com uma câmera na mão a gente acompanha a missão dos padres Thomas, que é o mais velho, e o John, que é o mais novo. O Thomas investiga casos de milagre há mais de 25 anos e nunca viu nada além de fraudes. Enquanto isso, o John, que é o padre mais novo, é doido pra ver o milagre, pra presenciar. E aí o filme vai sendo construído como se ele fosse um documentário. A gente tem uma série de entrevistas, câmera na mão andando pra investigar e bastante exploração desse espaço. E aí nesse convento, primeiro a gente acompanha os padres entrevistando a Madre Superiora e apresentando pra ela a carta anônima que eles receberam. Inicialmente ela nega os fatos que foram relatados nessa carta e coloca a credibilidade das pessoas que moram naquele espaço em crédito, em xeque. O padre então pergunta sobre as crianças daquele espaço e ela diz que todas foram para doação depois da guerra. Guarda essa informação. Os dois vão explorando o espaço, eles checam a estátua e presenciam também o tratamento agressivo que as freiras dão para as internas, depois que uma tenta fazer uma brincadeirinha meio sem graça aí com o padre. E a Madre Superiora já leva os dois pro escritório dela para colocar tudo na linha, porque eles não acham muito legal a postura meio agressiva e muito severa que o pessoal tem com as meninas que moram lá. Mas ela diz que ela trabalha desse jeito, que é assim que funcionam as coisas lá, e diz que ele não tem que se intrometer com lá. Ela diz que a igreja condena as mulheres a cuidarem desses segredos sujos que a Igreja Católica faz e que muitas mulheres que entraram lá nesse espaço chegaram grávidas por padres. Então era melhor eles ficarem quietinhos lá na deles e deixar ela comandar o espaço dela. À noite o John usa a câmera para documentar o seu primeiro dia, aí ele vai dormir e na madrugada ele escuta barulho de criança. Inicialmente ele não acredita que seja nada grave. No dia seguinte ele entrevista o padre Thomas lá dentro desse espaço e o padre diz que não acredita em nada de milagre, que ele nunca presenciou em 25 anos nada que não pudesse ser explicado pelas pessoas que fizeram a fraude. E que o maior mal que ele já viu até hoje é o mal do homem. Não mentiu, né? O John mostra então os áudios que ele gravou das crianças falando de madrugada e pergunta: então você sabe o que é isso?
Ele não sabe dizer. Como ele é cético, ele sempre minimiza. Isso é o que vai fazer os dois dançarem aí no final. E aí de noite, outra vez, o John acorda com barulho de criança às 3h30 da madrugada. Quem sabe minimamente sobre a religião tá bem ligado nesse horário, né? E aí ele sai pro corredor pra investigar o que tá acontecendo e encontra uma menina brincando com um boneco na escada. Ele olha pro lado, quando ele olha de novo, sumiu a menina, tem só o boneco. Ele vai até o boneco e aí quando ele olha pra cima, a menina tá lá no topo da escada e diz: você vai morrer. E aí o cara obviamente se caga inteiro e volta pro quarto. Só que estando lá no quarto, ele escuta uma música meio tenebrosa e quando ele abre a porta pra olhar, não tem nada. Só que acontece, a música começa a ser cantada dentro do quarto dele. Ele vira pra olhar e aí não vê nada. Quando ele abaixa pra olhar embaixo da cama, o boneco que tava lá embaixo tá debaixo da cama dele, e aí ele olha pra cortina, que é de onde aparentemente tá vindo as vozes, e aí surgem duas mãos de sangue do lado de dentro da cortina. Uma criança abre, corre na direção dele e sai do quarto. Na manhã seguinte, ele tá totalmente perturbado com essa ideia, mas o Thomas não acredita e minimiza de novo. Ele pergunta pro Thomas então por que ele virou padre, já que ele não acredita em nada. E o Thomas diz primeiro que ele virou padre porque o irmão dele era o favorito e virou advogado, e aí não sobrou muita coisa pra ele. Guarda essa informação também. O velho continua dizendo ainda que sente nojo de estar naquele lugar e sente nojo de várias práticas da Igreja Católica, tipo o Vaticano e a luxúria e várias outras coisas escusas e obscuras que a igreja faz. E aí de repente a estátua começa a chorar e uma freira entra no espaço e diz: as estátuas estão chorando. Ele diz: eu tô vendo. Ela: não, todas as estátuas. E aí todas as estátuas daquele espaço estão cheirando sangue. O velho vai conferir isso de perto e aí ele começa a colher amostras de sangue. Todas as estátuas têm sangue O negativo e é o sangue de mulher e de mulher grávida. Então o que ele decide fazer? Vamos testar o sangue de todo mundo. Todo mundo que já tiver idade para ter filho vai ser testado, incluindo as freiras. A madre não acha muita graça, mas não tem muito o que fazer também. Então todas as freiras são testadas e as outras mulheres que moram lá também. Só que nenhuma tem o sangue que bate com o sangue que está rolando nas estátuas. Até que no meio desses testes, a menina que mandou a carta para eles, ela aparece e diz que tem alguma coisa errada, que ela não aguenta mais ficar ignorando os sinais divinos que estão vindo aí, né, que estão sendo mandados, e que há alguma coisa de mal acontecendo naquele espaço. Ela conta também sobre a existência de uma menina, a Kathleen O'Brien, que está no porão desse espaço grávida. E adivinha, ela tem o sangue O negativo. Obviamente, depois de saber isso, o velho quer ir até lá. Ele pega a Madre Superior e mais uma freira e eles vão até o subsolo e encontram uma menina jovem, grávida, prestes a dar à luz e acorrentada pelos dois braços numa sala totalmente escura. Ela está muito suja e toda mutilada. O padre não vê perigo aparente e ordena que ela seja solta. A Madre reluta, mas acaba soltando. A menina vem andando em direção ao lado de fora e de repente ataca a outra freira e morde o rosto dela. Então ela é jogada de volta para dentro da cela, eles fecham a porta com o padre e a Madre Superior lá dentro e o padre tenta conversar com ela. A menina é super doce aparentemente, só que no meio da conversa deles ela fala alguma coisa para ele em grego antigo. Guarda isso. O Thomas acha que a menina não está possuída e ele diz inclusive ao John que o diabo ele pode fazer o que ele quiser, onde ele quiser. Ele não precisa pegar uma menina jovem, ele transita entre as pessoas. E qual o sentido seria disso? E aí na madrugada, mais uma vez o John escuta a movimentação e sai para investigar. E aí quando ele sai, ele é surpreendido por uma freira que pede silêncio para ele. Ele volta pro quarto, senta e obviamente não vai conseguir dormir. Até que de repente a estátua de Nossa Senhora do quarto dele estoura e todas as estátuas daquele lugar estouram. O padre Thomas entra no quarto dele e chama ele para investigar. Ele sai e tá tudo estourado. E aí eles encontram a Kathleen de costas num corredor. E assim, a visão ela é toda escura e toda pela perspectiva dessa câmera, tá? Então tá a imagem bem granulada e com foco bem no centro da imagem, é bem tenebroso. Eles encontram a menina vai descendo a escada, eles seguem ela até o porão e lá ela entra numa sala e some. Eles são atraídos por uma outra salinha onde tem toda uma decoração de uma missa satanista. É bem legal, tem pentagrama, tem cabeça de bicho morto, enfim, umas coisas bem pesadas aí. O padre vai até a Madre Superiora para tirar satisfação, tipo, o que tá rolando nesse negócio aqui, que devia ser sagrado. Chama a véia de volta, lá para baixo, quando ele abre a porta, não tem nada. O lugar é só um porão, uma sala de porão vazia. Depois que eles terminam de olhar essa sala, a gente escuta grito da Kathleen, eles vão investigar e ela está se mutilando. Os caras seguram ela e decidem chamar o médico para avaliar a condição dela. O médico chega, avalia e diz que a menina é virgem, apesar de estar grávida, que ele não sabe
como isso pode ter acontecido e que para essa criança nascer, provavelmente a mãe ia morrer. Ele ia fazer o melhor que fosse possível, mas que provavelmente a mãe morreria durante o parto. O John sugeriu uma cesárea e ele disse, não, aqui nesse convento as pessoas não aprovam cesárea, então se não for normal, enfim, vai ser do jeito que puder ser. E aí, conversando com a Kathleen, ela começa a flutuar do nada, no melhor estilo exorcista, e aí as cruzes que tem no quarto dela caem todas. O Thomas decide então que o negócio é sério, vamos levá-la para o hospital. Quando ele chama ela para a porta, ela vem andando e a mão dela começa a pegar fogo. Os caras se enfaixam e colocam ela na cama de novo para esperar então o momento do parto, que está bem próximo de chegar. E aí corta para o quarto do John, onde os dois padres estão reunidos, e o John começa a listar tudo o que tem relação com possessão demoníaca. Fala, ó, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu. Você ainda acha que a gente não tem nada maligno nesse lugar? E o padre diz, não. Falou, gente, puta que pariu, hein? Eles vão ao encontro da menina que tá dormindo, e aí o John pergunta pro Thomas, o que ela disse pra você em grego aquela hora? Ele fala, você nasceu aqui. E aí ele diz que ele mentiu pro John, que ele não tinha uma família, ele nunca teve mãe, nunca teve irmão, que ele não sabe onde ele nasceu, mas que ele foi criado no orfanato. Então, possivelmente, ele poderia ter realmente nascido ali, só que ele nunca tinha visto os registros de nascimento dele, mas que ele investigasse assim que fosse possível. A Kathleen acorda, a gente fica sabendo de novo que ela é virgem, e ela diz que ela é a mãe de todos os bebês, que as crianças sofrem e que elas precisam de uma mãe para eles. E o padre pergunta, mas que bebês? Ela fala, os bebês que foram mortos aqui. Então ele vai de novo tirar satisfação com a velha lá em cima, e a velha diz, não tem nenhuma criança morta aqui, foram todas para adoção. E ele mostra os registros de adoção e diz, é tudo falso isso aqui. Aí ela diz, tá bom, é falso, mas eu não matei ninguém. Eu vendi essas crianças para poder sustentar esse lugar. Olha só quantas bocas eu preciso cuidar. Então por isso eu vendi mesmo. Eu fiz o que tinha que ser feito. Mentirosa, safada, né? A Kathleen entra em trabalho de parto, a galera vai toda lá para ajudar, menos o Thomas, que vai atrás do médico. E aí a freira vai fazendo o parto dela e vai cantando uma música cristã bem pesada. Eu acho essa parte bem legal. A música sempre funciona bem, né? Nesses momentos de tensão. E a menina, no final das contas, acaba morrendo como o médico tinha previsto. Quando o Thomas vê o corpo da menina morta, ele quer saber onde está o bebê. E aí a gente escuta um barulho de choro de criança. Os dois padres começam a ir atrás, e eles são guiados pelo espírito de outras crianças, que vai aparecendo em cada trecho, até que eles chegam de novo no porão. Lá naquela sala onde estava rolando aquela missa negra, tinha umas caixas. E aí o Thomas puxa essa caixa e encontra uma passagem secreta. O John vai primeiro, o Thomas vem na sequência, e eles chegam no túnel, que é esse túnel lá do começo que eu falei pra vocês, que é um lugar todo de terra, meio que parece uma catacumba, um negócio assim. E eles começam a explorar, e o John se perde do Thomas. Enquanto o John procura o Thomas, ele é atacado por essa freira que morde ele, e o ferimento parece ser muito grave, fatal. E é, na verdade. O Thomas encontra o John caído, faz lá na extrema-unção dele, faz a sua última confissão, pega a câmera e vai investigar o que está rolando. Ele vai escutando o barulho do neném, e ele percebe que está perdido no labirinto. Até que ele se aproxima de uma sala que é toda de terra também, tem uma estrela feita de bambu e uma espécie de uma manjedoura vermelha. E aí ele olha, cadê o neném? Nada de neném. E aí ele escuta uma movimentação atrás, quando ele vira, é a freira com o olho branco, a madre superior, e ela fala, bem-vindo de volta ao lar. E aí, pegou, acabou o filme. Um final no melhor estilo Bruxa de Blair, que deixa a gente assim, meu Deus do céu, morreu mesmo, velho. Apesar de não inovar e de trazer muitas coisas que a gente já viu, A Maldição da Freira é um terrorzinho bem honesto. Confesso que eu acabei gostando muito mais do que eu esperava. E sabe aquela história dos 71 minutos só? Pois é, não fizeram a menor diferença aqui, tá? É muito melhor ter um filme de 70 minutos honesto, no final das contas, do que aqueles filmes que tem muita barriga e muita enrolação. Aquele foi bem objetivo e contou uma história muito legal e muito realista. Então se você é fã de filme de terror que tem uma pegada mais realista, você com certeza vai gostar desse filme. Eu inclusive assistiria de novo, viu? Você já foi ver? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Bom, com isso eu encerro o meu review com spoilers e a história de A Maldição da Freira. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e não perde mais nada que vem por aí, combinado? Bom, então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e até já!